Olá amigos, é uma alegria estarmos juntos para poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor e o que Ele tem para nós nesses dias, o que Ele tem a nos dizer, que instrução Ele tem a nos dar. Nós vivemos em dias que são marcados por violência a toda hora. É comum ouvirmos de um assalto, de um roubo, de uma invasão de casa, é comum ligarmos a televisão e vermos os tumultos na rua, é comum podermos escolher, e essa é uma infelicidade, programas que abordam o crime de todos os lados, dando grande ênfase e sendo parte do entretenimento da sociedade. Não há como, nessas circunstâncias, não pararmos para pensar o que há de ser de nós, o que Deus tem a dizer para nós, que alternativas nós temos com Ele. Ainda que vivamos dias difíceis, eles estão longe de ser os únicos na história do nosso Brasil e na história do povo de Deus. Quando nós olhamos para o livro de Salmos, nós vamos encontrar ali personagens que tinham pós-graduação em sofrimento e dificuldades por causa da vida que viveram. Um desses descreveu a sua situação no Salmo de número 11. Ele diz assim: "No Senhor me refugio, como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes?" A situação dele era de tal forma delicada que algumas pessoas estavam dizendo para ele: fuja, corra, sai voando daqui, vai para a montanha. Ele diz o que é que estava acontecendo. Vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras as atirarem nos retos de coração. Ele sabia que ele era alvo de cilada. É interessante perceber, os ímpios eles estão com suas armas, e ele diz assim, das sombras para lançá-las. Eles estão escondidos, eles estão ocultos nas trevas e as pessoas nem percebem, mas estão armando contra elas. Tem um amigo que por vezes quando eu lhe pergunto se vai tudo bem com ele, ele diz: até onde eu sei, sim. E tudo que eu conheço, sim. Mas nós mais desconhecemos do que conhecemos. Nós não sabemos das intenções e dos propósitos de pessoas com quem trabalhamos. Não sabemos onde e quando ladrões vão atacar. Não sabemos quando doenças vão nos acometer. Então o fato é que pouco podemos saber sobre nós mesmos e os riscos que estamos passando. Sabemos alguns deles, eles já nos perturbam, mas além desses há o que nós não conhecemos. O salmista reconhece que ele está sendo alvo de pessoas que planejam matá-lo. Esse era o fato mais próximo e não sabemos exatamente o que estava acontecendo, mas o versículo 3 nos dá uma pista, dizendo: quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Talvez fosse o caso de um golpe de Estado e esse rei está correndo os seus riscos. Não existe lei, a desordem está estabelecida. O que pode fazer um justo nessas condições? Veja, a situação dele era delicada e algumas pessoas estão dando um conselho aparentemente sábio: fuja daqui. Mas a reação dele no versículo 1 é: se eu confio no Senhor, se eu me coloco debaixo da proteção do Senhor, fuga seria uma opção para mim. Tenho visto nesses dias várias pessoas receberem diagnósticos de doenças com uma gravidade importante. Tenho recebido notícias de amigos que têm sido assaltados, roubados. Entanto, tenho visto nesses corações pessoas que estão relativamente bem e tranquilas diante do quadro triste que eles vivem. Por quê? O salmista vai dizer por quê. Ele apresenta as razões que estão em Deus e ele passa a dizer quais são essas razões. Ele diz no versículo 4, o Senhor está no seu santo templo. O templo era o lugar onde os sacerdotes atuavam.
Sacerdotes eram aqueles que levavam diante de Deus a causa, os interesses dos homens. E as Escrituras nos escrevem que o próprio Senhor Jesus é nosso supremo sacerdote. É Ele quem leva nossas causas diante de Deus. Então veja, você pode estar passando o que está passando, mas o Senhor Jesus Cristo, o Espírito de Deus, intercede por cada um de nós. A Bíblia nos ensina que até mesmo nós não sabemos exatamente como devemos interceder, mas o Espírito intercede. Tem alguém orando por você. Ele está no seu santo templo. Deus está ciente do que está acontecendo. Mas além disso, ele vai dizer no versículo 4, o seu trono está nos céus. O que ele quer dizer com isso? Quem sentava no trono era o soberano. E o que Deus está dizendo aqui, o salmista está dizendo, é que ele reconhece que Deus é o soberano sobre todas as coisas, acima de qualquer um. Não existe nada que vai me acontecer que fuja ao controle do nosso Deus. Não tem um exame, um diagnóstico que surpreende a Deus. Não tem um assalto, um roubo que surpreenda a Deus. Deus está no seu trono e o que acontece está debaixo da sua permissão e vontade. Vocês vão me dizer para eu fugir? Deus conhece minha causa, ela é colocada diante dele. Vocês estão dizendo para eu fugir? Ele é soberano. Ainda diz no versículo 4, seus olhos observam, vejam. O salmista diz que aqueles que queriam atacá-lo estavam nas sombras, no escuro. Ele talvez não pudesse vê-lo. Alguns dos seus amigos sabiam disso. Mas Deus observa e sempre sabe. Não há fato novo para Deus. Você não precisa chegar para Deus e avisá-lo do que está acontecendo. Ele sabe o que está acontecendo com você. Ele sabe a circunstância em que você está. Ele conhece. Por fim, ele diz, seus olhos examinam os filhos dos homens. A ideia aqui não é um simples examinar, mas é a ideia de como reduzir o foco de visão. É como se estivesse agindo com a pálpebra. Ele está fechando os olhos, reduzindo e olhando com atenção. Como quando você vai tirar um espinho da mão, você concentra seus olhos naquilo. Deus está dizendo, o salmista está dizendo, eu estou focando você com detalhes. Vocês querem que eu fuja? Não, eu não vou fugir. Nós temos um motivo para confiar nesse Deus e não fugir. Não interessa que a circunstância social brasileira seja instável nos nossos dias, com tanta violência nas ruas. Não interessa que estejamos correndo risco de assalto ou roubo como nunca antes. Mesmo se recebemos um diagnóstico complicado, é importante você saber, Deus está no seu templo, sua causa está diante dele. Deus está no seu trono, ele não permite que nada aconteça, se ele não quiser que aconteça. Deus está observando todas as coisas e Deus está olhando com cuidado cada uma delas. Descanse o seu coração, não fuja. Que Deus o abençoe.